Fala, gente! Eu quero gravar esse vídeo aqui que eu acho que é o mais importante de todos que eu já gravei. E eu quero pedir licença para os senhores e para as senhoras para entrar dentro da casa de vocês. Olha esse sol nascendo. Com muito respeito, com muita humildade, viu, gente? Eu tenho sonhado muito com enchente e há 45 dias atrás eu fiz uma live para 400 pessoas, eu tinha 400 seguidores só. Falando sobre essa enchente aqui, eu sonhei exatamente como foi a enchente. Teve gente até nos comentários que falou ali: nossa, João, tu tinha falado na live. Sim, era exatamente como foi igual. Que eu ia salvar meu gato, meus gatos, meu filho, uma mochila. E que a água estava subindo muito rápido e era uma água com uma cor de chocolatão, assim, tipo um Nescau, sabe? E assim foi bem certinho. Então, gente, eu tenho sonhado muito com enchente. Fazem 700 dias que eu tenho sonhado toda noite com enchente. Todo o ano de 2023 e o ano agora de 2024. Eu vou falar isso, mano, parece papo de maluco, sabe? Mas, se eu tiver errado, eu não tenho nada a perder. Nada a perder. Mas se eu tiver certo, eu vou poder ajudar muita gente. O ano era 2001. Dia 23 de julho de 2001 eu tava completando 6 anos de idade. 6 anos de idade, mano. E aí eu sonhei com aquele lance lá das Torres Gêmeas, que os aviões iam bater nas Torres Gêmeas, ia explodir, e centenas de pessoas iam morrer, e etc. Eu tinha 6 anos de idade na época, bem no dia do meu aniversário. A minha mãe tinha me dado um pacotinho de bolacha recheada e uma xícara de café com leite. Eu tinha 6 anos de idade. Quando foi no dia 11 de setembro de 2001, plof, deu aquela explosão lá num dia lindo de sol. Tava lindo aqui no Brasil. Eu tinha 6 anos de idade, 6 anos e alguns meses. E aí meu pai e minha mãe tinham uma televisãozinha assim, quadradinha, preto e branco. E pegava a imagem preto e branco, lá em 2001. Aí eles estavam assim na frente da televisão: nossa, os aviões bateram nas Torres Gêmeas, mas não pode, não sei o quê. E eu olhei bem pequenininho, olhando assim: tá, mas essa notícia já é velha. Isso eu já sabia disso. Eu com 6 anos de idade, né? Eu tinha um tio meu, só pra completar assim esse lance dos sonhos. Eu tinha um tio meu que era operacional e ele era segurança num posto de gasolina. E aí ele tirava serviço lá no posto de gasolina. E aí uns vagos foram assaltar o posto. E ele trocou tiro com os vagos e mandou um vago ou dois pra vala. E um dos vagos atirou nele pelas costas e ele faleceu. Eu era criança na época. E aí, mano, quando eu tinha 16 anos de idade, eu tive um sonho que o meu falecido tio tinha chegado na casa da minha avó e tinha ido buscar ela. Falou assim: mãe, eu tô vindo te buscar pra nós ir morar no céu. E aí a minha avó falou assim: vambora, eu tô contigo. E ele levou uma chave pra ela. Parece papo de maluco, né, mano? Mas o único que sabe disso é meu filho. Toda a história, tintim por tintim. E aí meu tio levou uma chave pra ela e falou assim: mãe, tá aqui a chave, vambora pro céu. E ela falou assim: vambora. E eu tinha 16 anos na época, quando o meu primo ligou pro meu pai e falou assim: ó, pá, tio, a mãe morreu. E a gente pegou o carro e foi lá no bairro Matias Velho, lá onde tá tudo alagado, lá na cidade de Canoas. A minha falecida avó morava lá. E eu tinha 16 anos e a única coisa que eu queria ver, mano, era a minha avó, se era verdade que ela tinha morrido. Porque eu tinha sonhado que meu falecido tio tinha vindo buscar ela. E quando eu cheguei lá na casa da minha falecida avó, eu tentei abrir a porta assim, a minha falecida avó tava morta ali, né? Tinha morrido com um molho de chave na mão. E tava na mãozinha dela assim, dura aquela chave assim. E foi exatamente como eu sonhei, mano. Exatamente. O meu tio chegou e falou pra ela: tá aqui, eu tô com a chave do céu. Vambora, vamos morar comigo. E ela falou: vambora, eu tô contigo. E assim foi. Essa enchente eu sonhei tudo. E eu tenho sonhado muito, mano, com enchente. E eu vou revelar pra vocês aqui esses meus sonhos. Porque por mais que não dê nada, mano, eu não tenho nada a perder. Quem é que vai me processar e falar assim: tô processando aqui o João porque ele falou que o sonho aconteceu isso e não aconteceu? Não, eu não tenho nada a perder. Mas se eu tiver errado, eu não tenho nada a perder. Mas se eu tiver certo, eu posso ajudar muita gente, mano. Eu tenho sonhado com enchente. O nível do mar subiu no meu sonho 15 metros. Acabando com o estado do Rio de Janeiro. Foi o que o meu sonho me mostrou. Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esses 4. Subiu 15 metros o nível do mar.
cobrindo todas as casas, cobrindo os apartamentos, e eu não sei qual desses 4 estados que existe os prédios do Neymar, que é uns prédios lindos, maravilhosos, luxuosos, de milhões de dólares, de reais. Aquelas ondas vinham assim e derrubavam aqueles prédios e caía tudo. E eu ficava olhando assim de cima. Não sei se eu tava de um helicóptero ou se eu tava vendo pela televisão. Eu sei que o nível do mar subiu por 15 metros, gente. Tá invadindo as casas e derrubando os prédios. E não é uma água suja, gente, conforme foi aqui que eu sonhei com esse chocolatão que realmente subiu. É uma água bem limpinha, transparente. Invadindo assim, são ondas que estão derrubando. Eu não quero amedrontar vocês, né, gente? E eu não sou também vidente. Mas, devido à situação, eu botando na ponta da balança tudo que acontece na minha vida, toda essa sensibilidade, eu sentir as coisas e eu ver o que acontece. E ser sensitivo. E daqui a pouco, no outro dia, no outro mês, no outro ano, acontecer bem certinho como foi, não é um déjà vu. É um mistério. Deus usava muito José, né, para interpretar os sonhos e tal, e José prosperou até no sistema prisionário, no sistema penitenciário, onde ele foi preso, ele prosperou lá, e depois ele saiu e virou governador do Egito, e você já sabe toda a história. Então eu não tenho nada a perder se eu tiver errado. Mas se eu tiver certo, mano, sei lá, gente, pode ajudar muita gente. Não entre em desespero, mas só tem uma saída, mano, é dobrar o joelho e conversar com Deus. Porque já tá tudo pronto, as cidades, os prédios estão prontos, as casas estão prontas. Vai fazer o quê? Vai tirar os prédios, as casas de lá? Não. Mas eu acho que tá na hora da gente começar a se apegar com Deus e botar na balança e ver se realmente é isso. No meu sonho, 15 metros. Tomara que eu esteja errado, gente. E eu não tenho nada a ganhar e nem nada a perder. Mas no meu sonho subiu 15 metros o mar